trata de audiência pública sobre dispositivos eletrônicos para fumar, sob relatoria do diretor Renato Porto. Temos 8 inscritos para manifestação oral para esse item. Passa a palavra ao diretor relator Renato Porto e, em seguida, convidaremos os inscritos para suas manifestações. Bom, presidente, é o voto 68/2019, processo 25.351.911.221.2019/74, é uma área responsável a Gerência Geral de Tabaco. A fiscalização e o controle de produtos derivados de tabaco, incluindo o registro, a comercialização, a restrição de propaganda e a proibição do uso em ambientes coletivos fechados são objeto de competência da vigilância sanitária. Novos tipos de produtos fumígenos vêm surgindo nos últimos anos. Os dispositivos eletrônicos para fumar são exemplos que surgiram no mercado internacional com a alegação de que seriam uma alternativa ao cigarro tradicional, com potencial de causar menor risco à saúde e como possível instrumento para o tratamento da dependência do tabaco. Em 2009, a Anvisa publicou a Resolução de Diretoria Colegiada RDC 46, de 28 de agosto de 2009, que proibiu a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos e cigarretes, cigar, entre outros, especialmente os que aleguem substituição de cigarro e similaridade no âmbito de fumar ou objetivem alternativa ao tratamento do tabagismo. Essa decisão se baseou na ausência de dados científicos que comprovassem as alegações atribuídas a esses produtos. Desde a publicação do citado normativo, vários estudos têm sido disponibilizados com o intuito de avaliar os conteúdos das emissões, de mensurar os impactos à saúde e de descrever os riscos associados a esses produtos. Até o momento, ainda restam incertezas relativas ao uso e ao risco atribuído a esses dispositivos. Em 2016, a Gerência Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígeros Derivados ou não de Tabaco, da Anvisa, a GGTAB, participou da revisão técnica da publicação intitulada Cigarros Eletrônicos, o que sabemos, produzida por meio de uma parceria com o Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde e a Anvisa. Tal documento reúne informações sobre a composição do vapor, potenciais prejuízos ou redução ao dano à saúde e sua utilização no tratamento da dependência da nicotina. A Anvisa inseriu a discussão sobre os dispositivos eletrônicos para fumar na Agenda Regulatória 2017-2020, ao tema 11.3, novos tipos de produtos fumígeros, uma vez que o setor produtivo vem pleiteando que sejam discutidas as novas evidências produzidas e tem manifestado interesse em registrar tais produtos. Ao inserir um tema em sua agenda regulatória, a Anvisa busca avaliar, dentro do contexto de um problema regulatório, o estado da arte da ciência produzida, bem como os potenciais riscos e benefícios à saúde, de forma a subsidiar sua tomada de decisão. Em abril de 2018, a Anvisa organizou o painel técnico para a discussão dos dispositivos eletrônicos para fumar. Tal evento ocorreu no auditório da Anvisa, em Brasília, e contou com a participação do setor produtivo, pesquisadores nacionais e internacionais, sociedade civil organizada, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Câncer e parlamentares. O debate abordou a carência dos dados científicos conclusivos que comprovem o uso seguro dos dispositivos eletrônicos para fumar. Recentemente, procedeu-se à publicação do termo de abertura de processo administrativo de regulação TAP relacionado ao dispositivo eletrônico para fumar, sob o tema 11.3 da Agenda Regulatória 1720, cuja discussão será iniciada com a realização da audiência pública. Todo o processo de debate sobre esse tema obedecerá às diretrizes do novo processo regulatório da Anvisa, estabelecido pela Portaria 1741, de 12/12/2018. Os dispositivos eletrônicos para fumar foram lançados há alguns anos e com o propósito de auxiliarem os fumantes a se livrarem da dependência do cigarro tradicional. Essa é a minha análise, presidente. Tal produto se encontra regularizado em alguns países, proibido em outros, e há processos de revisão em curso sobre permissões concedidas anteriormente. Trata-se de uma nova tecnologia sobre a qual há carência de estudos conclusivos que avaliem o seu potencial de segurança e toxicidade. Nesse sentido, como não há certeza sobre o potencial de benefícios e riscos da substituição do cigarro tradicional pelo eletrônico, a Anvisa vem conduzindo discussões técnicas com parcimônia sobre essa temática e reunindo evidências científicas para estudar e avaliar o impacto individual e coletivo à saúde relacionada a esses produtos. Como resultado das ações da Política Nacional de Controle do Tabagismo, o percentual de adultos fumantes no Brasil vem apresentando uma expressiva queda nas últimas décadas. Em 1989, 34,8% da população acima de 18 anos era fumante.
Uma queda expressiva nesses números foi observada no ano de 2003, quando na pesquisa mundial de saúde, o percentual observado foi de 22,4%. No ano de 2008, esse percentual era de 18,5%. Atualmente, mais de 90% da população brasileira não tem o hábito de fumar. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada em 31 de maio de 2019, 9,3% dos brasileiros afirmavam ser fumantes em 2018. Nos últimos 12 anos, a quantidade de pessoas que fumam caiu 40% no país. Sem perder de vista a importância dos resultados alcançados por meio da Política Nacional de Controle do Tabagismo e do incentivo ao aprimoramento das ações de controle do tabagismo, faz-se necessário avaliar as evidências disponíveis sobre as novas estratégias que potencialmente poderiam promover redução de danos causados pelo tabagismo. Isso deve ocorrer por meio da condução de análises baseadas em evidência, a fim de que se reduza o grau de subjetividade na condução desse processo. Esse tema se encontra na agenda regulatória, como dito, 2017-2020, Instrumento de Planejamento da Atuação Regulatória sobre a temática considerada prioritária, que busca promover a transparência e a previsibilidade tanto para o setor envolvido quanto para os cidadãos. Em consonância com as diretrizes da melhoria da qualidade e coerência regulatória da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, incorporadas pela Anvisa por meio da Portaria 1741 de 2018, a condução desse processo seguirá as melhores práticas de regulamentação postuladas nesta portaria. Serão valorizadas as fases de estudo do problema regulatório e de participação do público interessado e das partes afetadas, a fim de que seja realizada uma análise de impacto regulatório consistente para subsidiar de maneira qualificada o processo de tomada de decisão da diretoria colegiada. Sob a ótica de participação dos agentes interessados durante a discussão de um processo regulatório, ressalto que a atividade de regulação deve considerar os benefícios da proteção regulatória, bem como aqueles que estão submetidos às obrigações impostas pelos regulamentos. A experiência internacional demonstra que o diálogo e a consulta a atores externos são fundamentais para que sejam avaliados os impactos de uma regulamentação. Quando conduzidos de modo adequado, os processos de participação social não só reduzem a assimetria de informação, como embasam e legitimam qualquer tomada de decisão. A realização das audiências públicas, mecanismos para debate da matéria de interesse relevante é prática comum entre agências reguladoras e a boa prática regulatória recomenda que a consulta e os diálogos aos atores interessados no problema regulatório devem começar o mais cedo possível, ainda nos estágios iniciais do processo de discussão. Nessa perspectiva, tem-se o intuito de iniciar o debate regulatório sobre os dispositivos eletrônicos para fumar com a realização de uma audiência pública ora em deliberação, que será sucedida por outros mecanismos de participação, quais sejam consultas dirigidas, diálogos setoriais, tomada pública de subsídios e, por fim, consulta pública de minutas, se assim ocorrer. Uma vez que atualmente ainda há ausência de dados conclusivos sobre os impactos dos DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar, a audiência pública se faz importante para debater e coletar subsídios científicos atualizados sobre os potenciais benefícios e riscos à saúde associados aos dispositivos eletrônicos para fumar, sejam esses individuais ou coletivos. Trata-se de um encontro presencial a ser realizado em proposta no dia 8 de agosto, aberto a qualquer interessado, no qual haverá debate acerca das evidências relacionadas ao problema regulatório em questão, suas causas e consequências. Tem-se o intuito de promover a discussão com os principais agentes afetados, como o setor produtivo, órgãos governamentais, sociedade civil organizada, instituições de ensino e pesquisa e representantes de organismos internacionais. Em suma, essa discussão abordará aspectos científicos sobre o funcionamento desses produtos, potencial de redução de danos em comparação aos cigarros tradicionais, risco à saúde, regulamentação de produtos no cenário internacional e sua relação com a iniciação ao tabagismo. Todas as exposições realizadas na audiência devem ser baseadas em evidências científicas comprovadas, as quais devem ser disponibilizadas para a Anvisa para compilação e análise. Informações detalhadas sobre a realização dessa audiência serão amplamente divulgadas no site da agência. Essa é a minha análise, presidente.